estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 11. Depois o povo tornou-se queixoso, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, acendeu-se a sua ira. O fogo do Senhor irrompeu entre eles e devorou as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que se chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente do coentro, e a sua aparência como a aparência do bidélio. O povo espalhava-se e o colhia, e triturando-o em moinhos, ou pisando-o num grau, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, sobre ele descia também o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo, todas as suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse, pois, Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, pois que puseste sobre mim o peso de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o à luz para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança de peito, para a terra que com juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto choram diante de mim, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque me é pesado demais. Se tu me has de tratar assim, mata-me, peço-te. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse então o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem os anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da revelação para que estejam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão eles o peso do povo, para que tu não o leves só. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que se vos torne coisa nojenta, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. Todavia tu tens dito: dar-lhes-ei carne e comerão 1 mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos, gados que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Pelo que replicou o Senhor a Moisés: porventura tem-se encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Saiu, pois, Moisés e relatou ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dentre os anciãos do povo, e os colocou ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pô-lo sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram,
mas depois nunca mais o fizeram. Então no arraial ficaram 2 homens, chamava-se um Eldade e o outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram para irem à tenda, e profetizavam no arraial. Correu, pois, um moço e o anunciou a Moisés, dizendo: Eldade e Medade profetizam no arraial. Então Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: Meu senhor Moisés, proíbe-lhe. Moisés, porém, lhe disse: Tu tens ciúmes por mim? Oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Soprou então um vento da parte do Senhor, e do lado do mar trouxe codornizes, que deixou cair junto ao arraial, quase caminho de um dia, de um e de outro lado, à roda do arraial, e cerca de 2 côvados da terra. Então o povo, levantando-se, colheu as codornizes por todo aquele dia, e toda aquela noite, e por todo o dia seguinte. O que colheu menos, colheu 10 hómeres, e as estenderam sobre si ao redor do arraial. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor ao povo com uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que tiveram o desejo. De Quibrote Atavá partiu o povo para Azerote, e demorou-se em Azerote.